Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e hoje vai ser o nosso último vídeo, nosso season finale do Cultos Inomináveis, livro que a gente explorou aqui, né? Vai terminar hoje, né? Capítulo a capítulo, falando tudo do lore, do sistema, tudo que é mais interessante para vocês terem uma ideia geral do que rola aqui nesse cenário. Se você está chegando agora, não tem problema, tem a nossa playlist exclusiva aqui que concentra todos os nossos vídeos sobre o jogo para você assistir quando quiser. E claro, não é porque você está assistindo depois que você não vai deixar os seus comentários aí para eu saber o que você achou do cenário, beleza? Bom, quem tá ligado no movimento, tá acompanhando os vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai ter o nosso último capítulo do livro, na verdade o apêndice, né? Que vai falar, o apêndice não, um capítulo 9 que vai falar de aventuras. A gente vai ter aqui no Cultos Inomináveis duas aventuras introdutórias, duas aventuras prontas para você jogar. E assim, eu quero, sem dar spoilers da história, mas eu quero comentar um pouquinho o que eu achei de cada uma delas, qual é a proposta de cada uma dessas aventuras. E no final, a gente fazer umas considerações gerais, assim, depois de ter terminado de ler o livro. Aliás, mais um livro que a gente zera aqui no canal, né? O que tem de mais interessante, o que eu destacaria a respeito do Cultos Inomináveis. Então, bora lá? A primeira aventura que o livro vai trazer aqui é a Conspiração de Louvet-Keraph, né? Enfim, um nome meio esquisito que você já de cara já bate o olho e já pensa Lovecraft, né? Mas só lembrando que aqui no cenário base do livro, o Lovecraft não é o Lovecraft, né? Ele não é um autor conhecido e tudo mais. Pelo contrário, tudo que aconteceu nas histórias dele é verdade, mas ele não é um autor conhecido, não existe essa fama, não existe esse conhecimento difundido sobre os mitos de Cthulhu, né? Então, só lembrando esse detalhe básico, mas que faz uma grande diferença na hora que você for narrar. Essa primeira história, como o próprio nome já indica, né? Conspiração de Louvet-Keraph, ela é uma aventura introdutória e ela parte do princípio de que os personagens não têm ainda conhecimento sobre a verdade dos mitos e não têm filiação a nenhum culto, tá? Então ela é uma história que serve de origem, né, para você começar uma campanha de repente, ou para você usar como uma one shot. E como o próprio nome diz, que é o que eu ia falar, acabei enrolando aqui, ela é uma pegada mais de teoria da conspiração. Os personagens, eles todos fazem parte de um fórum, né, desses fóruns de internet, com discussões de teorias da conspiração as mais variadas possíveis. Talvez algumas pessoas ali já tenham começado a arranhar a superfície da verdade dos mitos, e a partir daí você vai ter uma trama se desenrolando, que vai envolver assassinatos, vai envolver intriga, vai envolver mistérios e tal, e a partir disso, dependendo do desempenho dos personagens, eles vão ter acesso, vão começar a ter acesso a essa verdade dos mitos e vão ter a possibilidade ou de formar o seu próprio culto, né, ali só entre os jogadores, ou de se juntar a um culto pré-existente. Então essa basicamente é a pegada da Conspiração de Louvet-Keraph. E assim, é uma história bem construída, bem trabalhada. Aliás, as duas são, tá? De uma maneira geral, elas são bem detalhadas, elas vão trazer todas as informações, claro, que você precisa. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês. Mas assim, elas são detalhadas, mas elas têm espaço suficiente para você improvisar ali alguma coisa, para você dar o seu toque pessoal na história, para você de repente colocar alguma coisa que os jogadores trazem, né, durante ali o roleplay, durante as sessões. Então, ela tem uma estrutura bem delimitada, mas ela tem alguns pontos, ela é vaga de propósito em algum sentido, para você justamente preencher essas lacunas com informações que forem ocorrendo ali ao longo dos jogos, tá? Mas você vai ter todas as fichas que você vai precisar de NPCs, informações adicionais, coisas que de repente estão em outras seções do livro, mas que ele vai condensar aqui para facilitar a sua consulta, para agilizar a sua consulta. Então, é uma primeira aventura bem interessante, bem legal de jogar, eu imagino, né? Justamente para começar a apresentar esse cenário, de repente até para jogadores que nunca tiveram nenhum contato com histórias baseadas nos mitos de Cthulhu. A segunda história que o livro vai trazer aqui, a segunda aventura pronta, é A Dor é Sua Oferenda. Aqui a gente vai ter um cenário um pouquinho diferente, ou seja, personagens que já fazem parte de um culto, né, e que já têm um certo nível de conhecimento dos mitos, tá? Aqui a história ela vai ter uma pegada um pouco mais de ação, de investigação e talvez até uma pitada ali de aventura e tal. Só que é uma história mais movimentada, isso eu quero dizer, do que a primeira. A primeira é mais aquele negócio da investigação, né, da teoria da conspiração, do medo e tal, de passos calculados. Aqui você vai ter um pouco disso também, mas o pano de fundo leva os jogadores para ter mais ação. Então, grupos que prefiram jogos mais movimentados, jogos com mais combate, com mais confusões, vamos colocar assim, talvez A Dor é a Sua Oferenda seja uma história mais interessante nesse sentido. De novo, assim como a primeira, ela vai ser uma história bem detalhada, olha, com várias coisas interessantes para você colocar, olha, esses boxezinhos sempre vão trazer informações adicionais, ou coisas que você pode ler para os jogadores, né? De novo, olha, muitas fichas, muitas informações extras,
um passo a passo, assim, também. É uma história que se desenrola também por vários dias, por várias noites e tal. Então, tem um detalhamento ali do que é importante que aconteça em cada noite, em cada passo da aventura, mas também, claro, sempre deixando espaço para você improvisar, para você incorporar e alterar alguma coisa na história que você ou os seus jogadores não achem interessante, né? Você pode aproveitar ideias deles, etc e tal. Essas duas histórias, na verdade, elas são interessantes porque elas usam muitas informações que tem no livro ali, os cultos que aparecem aqui. Você tem uma descrição mais detalhada deles ao longo do livro, especialmente naquele capítulo dedicado aos cultos, né? Então você tem informações adicionais ali. Se você quiser, de repente, continuar numa outra aventura, seguindo o fio daqueles cultos ali, você tem informações extras, você tem de onde continuar, é isso que eu quero dizer. Não é uma aventura que ela se encerra em si mesma. Ela sempre vai deixar um gancho ali, sempre vai deixar uma possibilidade de você e o seu grupo continuarem jogando a partir do que aconteceu nessa primeira história, né? E assim, é uma coisa legal também, porque as duas, elas vão do seu próprio modo, né? São histórias que têm pegadas diferentes, mas elas vão servir para dar uma ideia geral de como é que funciona o cenário e as regras, né? Então, mesmo quem não tem familiaridade com as obras de Lovecraft ou com outros jogos baseados nos mitos de Cthulhu, eu acho que essas histórias elas conseguem resumir, vamos dizer assim, a essência do que o jogo propõe. E a partir daí, depois que você jogar essas primeiras aventuras, você já vai estar mais familiarizado com a coisa e você pode começar a inventar suas próprias aventuras. Os seus jogadores já vão estar mais familiarizados ali com o negócio, já vão saber mais ou menos que tipo de coisas que são interessantes ou não de se usar nesse tipo de cenário. Então, acho que é uma experiência que vale a pena você jogar uma ou até as duas aventuras introdutórias. E agora, pra gente já ir encaminhando pro final, né, mais um livro que a gente consegue zerar aqui no canal. Fechamos, passamos por todos os capítulos, destacamos o que é mais interessante, né, na minha opinião, para apresentar o cenário para vocês. Então gostaria, por favor, do feedback de vocês, né, nos comentários, se valeu a pena, se não valeu, se vocês gostaram ou não. Mas pra gente fechar aqui o raciocínio, eu acho que uma coisa que eu achei bastante interessante no Cultos Nomináveis é justamente essa ambientação contemporânea. E de fato foi o que primeiro me atraiu no sistema, né? Você trazer essa lógica do Lovecraft, ou esse mundo ali do bizarro, do incomum, para um cenário que a gente está mais acostumado. Isso abre um grande leque de possibilidades, né, de você misturar a tecnologia com esse sobrenatural no sentido mais amplo, né, com esse horror cósmico e tal. Abre toda uma nova gama de situações que você pode explorar. Mas isso aí também tem um detalhe. O livro, ele é de 2014, então, assim, em termos de tecnologia, ele até já está um pouco desatualizado. Tecnologia é uma coisa que cada vez mais muda rapidamente, e mesmo a gente que está vivendo aquilo ali, às vezes não consegue acompanhar. Mas não é por isso que você vai deixar o Cultos Nomináveis de lado. Por quê? Eu acho que ele consegue te dar o raciocínio necessário para você ir, ao longo do tempo, incorporando essas novas tecnologias nos seus jogos, no seu estilo de jogar e nessas situações que eu estou falando, né? Aqui o livro fala de fórum de internet, fala de YouTube, fala de pendrive, sei lá, tudo isso ainda está funcionando de uma maneira ou de outra. Mas e as novas tecnologias? E as nuvens, né? E o telefone celular cada vez mais poderoso? Então, pense sempre como é que a tecnologia poderia ser usada ou afetada pelas verdades dos mitos, né? Como os cultistas, enquanto organização, ou até mesmo algumas criaturas dos mitos mais inteligentes, poderiam usar ou se apropriar dessa tecnologia para avançar os seus planos, né? Esse tipo de raciocínio, eu acho que o livro ele consegue te passar. E a partir daí, você vai incorporando, né, o que for surgindo de novo, né? Quem curte mais esse lado de tecnologia, está sempre ligado no que está saindo, com certeza vai ser bem mais fácil para essas pessoas adaptar isso para os seus jogos, para as suas campanhas. Eu também queria falar um pouquinho a respeito do sistema, né? É um sistema que eu não conhecia ainda, um sistema novo para mim, Itos, né? Sistema Itos, mas é baseado no sistema Fate, que eu também não conheço, né? Ainda não li propriamente nenhum livro que use o sistema Fate. Mas de uma maneira geral, eu achei ele bem interessante. Eu acho que ele apresenta algumas mecânicas que para mim são novas, que eu achei legais, que eu tô a fim de testar. A questão dos aspectos, né? De incorporar mais esse lado narrativo e de você poder afetar os aspectos, não só ativar os seus aspectos, mas afetar os aspectos dos outros personagens, inclusive aspectos vinculados ao narrador. Então eu acho que isso pode parecer um pouco esquisito no início, mas me parece algo bem interessante que pode gerar situações divertidas e é uma nova maneira de você jogar, né? Eu acho que o jogo ele se torna cada vez mais interativo. Você não está lidando ali só com o seu personagem e a sua ficha e o que ela lhe permite fazer. Você tem a possibilidade, usando as mecânicas do jogo, de interferir no jogo do coleguinha, né? Para o bem ou para o mal. Então isso aí é interessante, isso eu acho que pode causar uma dinâmica, pode gerar uma dinâmica legal nas mesas. Claro, depois daquele período de acomodação, todo mundo começa a entender melhor como as coisas funcionam, eu acho que a tendência é que os jogos fiquem mais fluidos, mais divertidos nesse sentido.
E também as mecânicas de magia, de degeneração, né? Eu achei interessante também essa pegada, esses pontos temporários, né? Porque senão acho que você perderia o personagem muito rápido, mas eu acho que eles conseguiram dosar bem essas mecânicas, especialmente de degeneração, para que o jogo se torne ameaçador, mas ao mesmo tempo não tão mortal que você não consiga fazer nada e já acabou pra você, entendeu? Eu acho que eles conseguiram chegar num ponto de equilíbrio, mas eu só vou saber isso de fato, né, quando eu conseguir testar em mesa ali o jogo, né, pra ver as mecânicas em ação. A questão das magias também, né, apesar de elas não terem muitas descrições e ser muito deixado a cargo do bom senso, eu gosto disso. Eu gosto desse tipo de regra. Claro, você tem que ter um grupo especial ali de jogadores, né, que estejam sujeitos, ou melhor dizendo, que tenham bom senso, né, que por incrível que pareça é uma coisa que é cada vez mais rara hoje em dia. Mas quando você encontra as pessoas certas, que estão dispostas a experimentar, que estão ali de boa vontade para aprender o sistema, para usar o bom senso, e não só para querer combar ou ganhar tudo, etc e tal, eu acho que quando você consegue afinar isso, você consegue também extrair experiências de jogo muito mais interessantes para todo mundo, né? Todo mundo se diverte, inclusive o narrador, né? Que tem todo o trabalho de criar ali a história, mas ele quer se divertir de alguma maneira também, que não seja só atazanando a vida dos jogadores, né? Eu, como narrador, eu me sinto muito recompensado quando eu vejo as pessoas de fato gostando do jogo, criando ali situações, e eu me divirto vendo as pessoas jogando. Eu acho que essa é um pouco da graça de ser narrador, né? Mas enfim, vou ficando por aqui. Zeramos mais um livro aqui no canal. Em breve vamos começar uma série nova aí, né? Mas não quer dizer que Cultos Nomináveis está morto e enterrado. Não. Podemos voltar ao jogo aqui eventualmente, mas eu conto sempre com as sugestões de vocês, com a participação de vocês. O que vocês acham que seria interessante a gente continuar abordando Cultos Nomináveis? Temos ainda vários suplementos, tá, do jogo. Quem assistiu o vídeo de unboxing que está na nossa playlist, tem vários livros aí que a gente pode explorar. Não sei se são aventuras prontas ainda, não sei se são livros de material extra, mas conto com a participação de vocês aí pra gente decidir os rumos e o futuro do Cultos Nomináveis. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado quem acompanhou aí a série e a gente se encontra na próxima resenha.